Era uma noite silenciosa. A terra jazia em sombras e o vento soprava como um lamento antigo. No coração de Israel, um homem caminhava com os ombros curvados pelo peso da vitória. Seu nome era Jefté, herói aos olhos do povo, maldito aos olhos do próprio coração. Ele havia liderado seu povo à liberdade, mas ao custo de algo insuportável. O sangue que manchava suas mãos não era apenas o dos inimigos, era também o de sua única filha. Esta é a história de um voto feito às pressas, de uma promessa selada pelo desespero e de uma alma marcada por um sacrifício que jamais deveria ter sido feito. Uma história esquecida por muitos, mas gravada em fogo nos registros mais sombrios da Bíblia. Se você acha que já ouviu tudo sobre fé, liderança e destino, prepare-se. Jefté vai te mostrar o que acontece quando a fé colide com o terror do irreversível. Hoje, você vai conhecer uma das narrativas mais sombrias, inquietantes e brutais de toda a Bíblia. Um homem que nasceu rejeitado, lutou contra o desprezo, subiu como líder e caiu diante de sua própria fé. A trajetória de Jefté não é feita de glória e recompensas. É feita de cicatrizes profundas, de decisões impensadas e de um sacrifício que ecoa como um grito no silêncio dos séculos. Essa é a jornada de alguém que conquistou tudo e, mesmo assim, perdeu o que mais importava. Se você é fascinado por histórias bíblicas com tons obscuros, decisões extremas e mistérios que desafiam a alma, então este é o seu lugar. Inscreva-se agora no canal, ative o sino, curta e compartilhe. Aqui, a Bíblia não é apenas contada, ela é sentida, explorada e desvendada nas suas camadas mais profundas e perturbadoras. Vamos juntos mergulhar nas sombras da Escritura e encontrar as verdades que poucos ousam encarar. Jefté nasceu sob o peso do escárnio. Filho de uma prostituta, fruto de um escândalo que a cidade de Gileade preferia esconder nas sombras mais profundas. Enquanto os outros filhos corriam livres sob o sol, ele crescia à sombra da vergonha, como uma planta que não deveria florescer. Seus meio-irmãos, os legítimos, não viam nele um parente, viam um erro, uma mancha indelével. Cada olhar, cada cochicho, cada silêncio carregado era uma ferida invisível que se abria e jamais cicatrizava. Ele não era bem-vindo. Não importava seu sangue, sua coragem ou seus sonhos mais íntimos. Era como se seu destino tivesse sido escrito com tinta queimada antes mesmo de sua primeira palavra. O desprezo em casa cresceu como erva venenosa, sufocando-o, até que os irmãos finalmente agiram de forma brutal. Expulsaram-no como quem varre o pó indesejado. "Você não é um de nós", disseram, e suas palavras foram como lâminas perfurando a alma. Sem herança, sem teto, sem honra, Jefté partiu, levando apenas a dor e uma alma que começava a se tornar ferro, forjada na adversidade. Ele não sabia para onde ia, mas sabia de onde nunca mais queria voltar. Aquela terra o havia rejeitado, mas o mundo ainda não havia visto o que esse rejeitado poderia se tornar. Longe de Gileade, Jefté encontrou abrigo em Tobi, uma terra esquecida pelos homens e ignorada pelos mapas. Era um refúgio de almas partidas, onde os rejeitados se reuniam como pedaços soltos de um quebra-cabeça quebrado, cada um com sua própria escuridão. Ladrões, mercenários, fugitivos, homens que a sociedade preferia enterrar vivos no silêncio. Mas entre eles, Jefté não era o bastardo. Era o mais forte, o que conhecia a dor sem chorar, o que liderava sem mandar. Aos poucos, aqueles destroçados começaram a seguir esse homem silencioso como se vissem nele um espelho de sua própria desgraça e um caminho para a redenção. Sem buscar poder, Jefté se tornou líder de um bando de marginais que, unidos, formavam uma força bruta e imprevisível, pronta para qualquer coisa. Ele não os inspirava com promessas vazias ou discursos eloquentes, inspirava com sua pura presença, com a firmeza silenciosa de quem já caiu no abismo e se levantou sozinho, sem ajuda de ninguém. Em Tobi, ele deixou de ser vítima e começou a se tornar lenda, uma figura temida e respeitada. Mas o mundo e o passado
nunca ficam quietos por muito tempo. Enquanto Jefté renascia entre os esquecidos, algo se movia em Gileade, algo que em breve o chamaria de volta às ruínas que o haviam feito. Gileade estava em ruínas, atacada pelos amonitas com uma fúria que queimava campos e engolia aldeias inteiras. O povo gritava por socorro e os anciãos desesperados se reuniam em um silêncio pesado de medo. Eles precisavam de um líder. Não apenas um guerreiro qualquer, mas alguém que os homens seguiriam mesmo diante da morte iminente. Então, entre os nomes sussurrados com relutância e vergonha, um eco se fez mais alto, um nome proibido: Jefté. Sim, aquele que haviam banido, aquele cujo nome trazia vergonha para a cidade. Mas agora era a única esperança, a última cartada. Homens foram enviados a Tobi, rastejando em busca de perdão e salvação. Cruzaram caminhos hostis até encontrarem o forasteiro que se tornara lenda entre renegados. Quando Jefté apareceu diante deles, não era mais o jovem expulso, curvado pela dor. Era um líder imponente, um comandante temido. Os olhos que um dia haviam chorado em desespero, agora encaravam como lâminas afiadas, cortando a hipocrisia. E diante daqueles mesmos anciãos que um dia o descartaram como um fardo, Jefté permaneceu imóvel. Sua presença era um julgamento. A voz dele cortou o silêncio como faca, fria e cheia de ressentimento. Não me odiaram? Não me expulsaram? O desprezo deles havia sido convenientemente esquecido, até que a necessidade batesse à porta. A guerra se aproximava como uma sombra faminta, e Jefté sabia que liderar um exército não seria o maior desafio. O verdadeiro combate acontecia por dentro entre medo e fé, dúvida e o esmagador dever. Na véspera da batalha, ele se afastou de todos, buscando um refúgio na escuridão. Nenhum guerreiro, por mais experiente, enfrenta o abismo sem estremecer até a alma. De joelhos, sozinho, sob o céu pesado e indiferente, Jefté fez um voto, uma barganha desesperada. Se entregares os amonitas em minhas mãos, o que primeiro sair da minha casa para me encontrar, eu te oferecerei como sacrifício. Foi uma promessa feita com alma aflita e mãos cerradas, desesperadas por vitória. Uma barganha entre um homem e o divino, carregada de uma terrível ignorância. Talvez ele pensasse em um animal qualquer, talvez em nada concreto, apenas nas palavras. Mas votos ao Senhor não se desfazem como poeira ao vento. Eles ficam, crescem, cobram um preço. E o destino, esse escultor de ironias trágicas, já começava a moldar o cenário para o que viria, para a mais cruel das revelações. Jefté se levantou daquele momento com os olhos ardendo de uma fé cega e com o coração já sentenciado, mesmo sem saber a extensão de sua própria condenação. O campo de batalha tremeu sob o som dos passos do exército liderado por Jefté, um eco de vingança e desespero. Os amonitas, numerosos e arrogantes, esperavam uma vitória certa e fácil. Mas o que encontraram foi um homem tomado por algo além da estratégia humana. Cada golpe de sua espada carregava o peso do voto feito, uma promessa mortal. Cada ordem, cada avanço parecia guiado por mãos invisíveis, implacáveis. Era como se os céus tivessem se curvado ao voto de Jefté, e o resultado foi devastador, uma carnificina. Os inimigos caíram como folhas secas diante de um vento sagrado e furioso. Mas enquanto os homens celebravam e os cantos de vitória ecoavam por Gileade, Jefté não sorria. O som da conquista era abafado por um eco interior que martelava em sua mente sem parar. O que primeiro sair de minha casa? Ele sabia que a guerra externa estava vencida, mas a guerra interna apenas começava, e seria sua ruína. E cada passo rumo à sua casa era mais pesado que o último, como se cada fibra de seu ser resistisse. A maior batalha não estava nos campos de guerra, mas no limiar de sua própria porta. As portas se abriram, e o destino correu até Jefté com os pés leves da inocência. Era sua filha, a única, dançando, sorrindo, celebrando o retorno do pai como um raio de luz pura entre sombras que se adensavam. Mas para Jefté, aquele momento foi um colapso brutal. O mundo ao seu redor pareceu desmoronar em silêncio.
aquilo que ele havia oferecido sem imaginar a quem. Agora tinha rosto, voz e alegria. O olhar dela, puro e cheio de amor incondicional, encontrou um pai com o coração esmagado e a alma em ruínas irreparáveis. Ele caiu de joelhos, com lágrimas lavando a poeira da guerra em seu rosto, misturando-se com a sujeira da sua própria tragédia. Suas palavras foram punhais cravados no próprio peito, cada uma delas uma lâmina. Você me trouxe a maior alegria, mas também a maior aflição, a mais terrível das maldições. E mesmo assim, sua filha não gritou, não fugiu. Pediu apenas 2 meses para chorar nas montanhas a vida que não viveria, a juventude que lhe foi roubada. E então voltou, pronta, sem revolta, apenas aceitação silenciosa de um destino cruel. O sacrifício foi cumprido e Gileade mergulhou em luto. A vitória havia salvado a terra, mas queimado para sempre o coração de seu herói, deixando apenas cinzas. A paz que Gileade mal começava a saborear foi dilacerada pelo rumor de cavalos. Efraim vinha atravessando o Jordão, peito estufado de orgulho ferido e insensato. Lâminas erguidas, vozes em coro de fúria. Por que não nos chamaste para lutar contra os amonitas? Queimaremos tua casa contigo dentro. O ar cheirava a traição. Irmãos de sangue se levantavam como estranhos famintos por glória. Jefté, ainda molhado de lágrimas mal secas, ergueu o olhar, cansado, mas firme. Ali estavam homens que deviam compartilhar a vitória, mas queriam apenas o brilho fácil da glória tardia, sem o sacrifício. A resposta dele foi tão fria quanto a lâmina que carregava. Lembrou-lhes o silêncio deles quando Israel precisou. Lembrou-lhes que Deus entregara a vitória apesar da ausência deles. O orgulho de Efraim não coube em palavras. Transbordou em guerra, em uma brutalidade fratricida. O rio tingiu-se de vermelho, e o chão bebeu o sangue de irmãos, uma mancha indelével na história. Jefté venceu de novo, mas cada golpe rasgava não apenas carne, rasgava a esperança de conciliação, de unidade. Quando o último grito silenciou, o juiz de Israel viu que salvara o povo ao custo de fraturar sua própria nação. A espada repousou, mas o peso de ter matado irmãos jamais deixaria suas mãos, sua consciência. Os anos que se seguiram foram feitos de silêncio pesado e opressivo. Jefté governou Israel por 6 invernos, com a mesma espada que já não queria erguer, um símbolo de sua fardo. Nas ruas, o povo o saudava como libertador, mas nos corredores vazios de sua casa, ecoava apenas a ausência esmagadora. Riso nenhum, voz nenhuma, só lembranças que tremulavam como velas prestes a apagar na escuridão. Cada decreto seu carregava a rigidez do dever. Cada passo, a lembrança pungente de um sacrifício que nenhum troféu, nenhuma glória poderia justificar. E assim, o juiz que conquistara a vitória definitiva viveu os dias restantes como quem caminha por um corredor de mármore frio, digno, firme, mas com o olhar preso a algo que os outros não viam, um tormento interno. Quando a morte finalmente chegou, levou não um herói corajoso no auge de sua glória, mas um homem exausto atravessado por cicatrizes invisíveis, mais profundas que qualquer ferida de batalha. O povo ergueu seu nome em honra, mas nos contos que sussurravam à noite, havia mais luto do que glória. A história de um líder que pagou um preço alto demais por salvar a nação que antes o rejeitara. A jornada de Jefté nos lembra que a fé pode erguer reinos e também despedaçar corações quando nossas palavras correm mais rápido que nossa sabedoria, quando o desespero nos cega. Ele provou que até a rejeição mais brutal pode se transformar em força, mas que promessas feitas na pressa podem cobrar tributos que nenhuma vitória, por mais grandiosa, compensa. No silêncio entre aquilo que desejamos ardentemente e aquilo que somos forçados a oferecer, mora o maior de todos os conflitos. Sacrificar o indispensável para cumprir o inevitável, mesmo que nos custe a alma. E você? Que voto já fez nos seus momentos de desespero e qual seria o preço de cumpri-los até o fim? Reflita sobre isso. Deixe sua reflexão mais profunda nos comentários. Curta este vídeo se ele lhe tocou em sua essência e compartilhe com quem precisa ouvir esta história sombria e impactante da Bíblia.
Inscreva-se no canal e ative o sino para receber mais narrativas intensas, onde luz e trevas se cruzam de forma brutal nas páginas sagradas. Juntos, continuaremos explorando lições profundas que ecoam além do tempo, porque algumas verdades só se revelam àqueles que encaram as sombras sem desviar o olhar.